Olha só isso aqui, meus caros. A moça casou virgem. Ela diz aqui, ó, casei pura e fui trocada por uma mulher com metade da minha idade. Cara, a mulher foi trocada por uma novinha. E, rapaziada, é bem complicado, até porque uma das questões que a gente mais lê na seção de comentários é que o pessoal, casar hoje em dia só se for virgem, namorar relacionamento só se ela for virgem, tiver uma quilometragem baixa e tal. Pois é, né, cara? Essa moça casou nessas condições e foi trocada por uma novinha. Vamos ver o que ela tem a dizer aqui, porque isso aqui é no mínimo curioso. Casei virgem e mesmo assim fui trocada por uma mulher com metade da minha idade depois de 20 anos de casamento. Eu fui criada na igreja cristã, então eu sempre fui cristã e eu tinha desejo de casar virgem e ter a minha família pra sempre e nunca me separar, né? E conhecer o amor da minha vida e era isso. E então eu me resguardei até o dia do meu casamento, mas não foi fácil, né? Porque eu conheci o meu namorado muito cedo, meu marido, né? A gente se conheceu, eu tinha 13, ele tinha 14, ele na verdade era interessado na minha irmã, mas a minha irmã não queria nada com ele. E aí a gente fez uma amizade, e aí dessa amizade foi surgindo um sentimento e a gente acabou ficando juntos. E durante todo o nosso namoro a gente se controlou, né? Ele era católico, eu evangélica, e no fim das contas ele respeitava a minha decisão. Só que chegou num ponto que não tava dando mais pra aguentar, e aí a gente resolveu casar. Isso, ele tinha 19 e eu tinha 18. Casamos, fui morar atrás da casa da minha sogra. Depois de 1 ano eu já estava grávida do meu filho, né? Que veio a ser o único filho. Durante todo o nosso relacionamento a gente tentou ter mais filhos, a gente queria ter mais filhos, mas nós não conseguimos. No momento que eu fiquei grávida, eu descobri que além dele ser o melhor marido, ele também era o melhor pai. Então, ele sempre foi maravilhoso em tudo, ele sempre cuidou de mim com muito carinho, ele sempre foi atencioso, romântico, tudo que vocês possam imaginar de bom. As minhas irmãs queriam ter um marido no modelo do meu, porque ele era o modelo de marido perfeito, ideal que se possa imaginar. Só que a nossa vida virou completamente de cabeça para baixo no momento em que ele faliu. Ele tinha uma empresa, né? A empresa era uma empresa grande, tinha uma vida boa, a gente tinha condições bacanas, a gente tinha nossa casa, né? Uma vida legal. E quando ele faliu, ele foi se afastando, ele foi esfriando e ficou meio sem saber o que fazer, porque ele ia trabalhar do quê? Né? Fazia muitos anos já que ele tinha a própria empresa dele. E voltar pro mercado de trabalho ia ser dar um passo para trás em tudo que a gente tinha ali na vida. Mas eu, de toda forma, orando muito, eu orava muito, eu jejuava muito, eu pedia muito pra Deus, eu tinha muita fé mesmo que Deus ia fazer algo acontecer. E aí, eu comecei a incentivá-lo a fazer uma faculdade, porque até aí, nosso filho já tinha uns 15 anos e ele nunca tinha feito faculdade, então eu quis incentivá-lo. Ele foi, fez o Enem, eu corri atrás de tudo, inscrevi ele, fiz tudo que eu podia fazer lá, que estava ao meu alcance, corri com a papelada, conseguimos na segunda chamada que ele passasse, com bolsa 100%. E eu fiquei muito feliz por ele, eu vibrei muito por ele. E quando ele conseguiu entrar na faculdade, o meu irmão já ofereceu uma oportunidade de emprego para ele na empresa de um amigo, muito amigo do meu irmão. E aí ele já começou então a trabalhar. Pro vídeo não ficar muito longo, vou ter que fazer uma parte 2. Tá, recapitulando aqui uns pontos muito importantes. Quando eles se conheceram, ela não era a primeira opção, mas sim a irmã. Tá, isso aqui não diz muita coisa necessariamente, mas... Então casaram muito jovens, ele sendo basicamente o primeiro namorado dela, ou de repente o primeiro, enfim, na situação. Não sei em relação a ela para ele, né? Se ela foi a primeira namorada dele, mas... Enfim, vamos continuar aqui. Fui trocada por uma mulher com metade da minha idade depois de 20 anos de casamento e o meu marido teve um AVC. Mano, o que tá mais me chocando é essa mulher dizer que tem 20 anos de casamento. Então, eu vou supor que ela deve ter uns 42. Claro, aqui deve ter o filtro do TikTok, mas, nossa, ela parece ser uma mulher de 34, 35 anos no máximo. Paramos na parte em que eu estava apoiando ele 100% a começar do zero. Ele foi trabalhar ganhando bem menos numa empresa, mas estava fazendo faculdade e ele se animou com isso. Mas ele estava mal pela questão de não ter mais a mesma condição financeira. E, cara, vamos ser sinceros, uma mulher muito bonita. Tipo assim, casou com todo o protocolo que vocês tanto falam aí, tal, virgindade, tal, tradicional. Fecha 100% com o cara, né, mulher parceira. Ou seja, a raridade, parceiro. Isso aqui é, assim, verdade seja dita. Temos que reconhecer, pelo que a gente tá vendo aqui. Foi aí que eu pensei, então eu também vou ter uma profissão agora. Porque até então, eu sempre fui o apoio dele, mas agora eu precisava trabalhar. E aí eu fui fazer o Enem, fazer o vestibular. E Deus me abençoou tanto, Deus me honrou tanto, que na minha primeira tentativa eu passei de primeira, ganhei 100% na PUC aqui da minha cidade e fui cursar Direito. Só que o que foi mais decepcionante foi que ele não vibrou nem um pouco com isso, ele ficou extremamente, assim, estranho, sabe? Eu sei por quê. O cara sempre teve a mulher, no caso a mulher dele, como uma mulher do lar. Ou seja, financeiramente era ele quem era o poderoso da casa. Uma vez que ele quebrou
E não só isso, mas ele teve que começar tudo de novo, de baixo, né? Trabalhando no CLT. O cara tinha uma empresa grande, devia ter uma grana forte. De repente o cara virou um empregado. E ver a mulher começar a despontar também, passar logo pra PUC, irmão. Pegou uma bolsa do Enem e foi pra PUC. Certamente o cara começou a ver a mulher como uma adversária. Embora a gente saiba que isso aí não faz sentido nenhum, né? A mulher com toda essa história, como isso não faz sentido, mas o cara se sente ameaçado, né? É engraçado, mas tem muito cara que realmente se sente ameaçado pela mulher começar ali a criar uma independência profissional, essas questões. O cara, muitos gostam de ter a mulher ali naquela posição. Não gostam que ela desponte e comece a ter essa independência aí, né? Nisso ele já tava estranho, fazia um tempo, ele nem tocava em mim, ele não queria mais ter relação comigo, e falava que era por causa da depressão, e eu tava aceitando aquela desculpa, porque eu achei que era verdade mesmo, né? Afinal, que ele tinha a vida virada de cabeça para baixo, teve que recomeçar do zero. Então, ele tava ali realmente com os problemas dele. Então, vocês lembram que ele tava trabalhando numa empresa que era do amigo do meu irmão, muito amigo do meu irmão. Pois bem, um dia teve uma festa dessa empresa e eu não quis ir, e ele levou as nossas sobrinhas, 2 sobrinhas nossas que adoravam ele. Todas as sobrinhas adoravam ele, mas as 2 eram pequenininhas e quiseram ir com o tio nesse churrasco da empresa. Quando elas voltaram do churrasco, elas voltaram comentando que tinha uma mulher nesse churrasco que, eu não posso falar o nome, né, de ninguém, mas que eles estavam de tititi conversando demais. E as meninas ficaram enciumadas do tio. Ih, gente. Vixe. Então, de repente, essa questão de ele não ter vibrado pela mulher ter passado pro Enem, de repente não seja somente a ideia de vê-la como uma adversária, né? Alguém com quem ele tava competindo em casa, mas de repente até porque ele já tava envolvido com essa mulher, né? Então assim, tava com total blasé, sabe? Não importa mais, né? O cara já não vê nem a mulher mais como alguém com parte do dia dele. O cara, enfim, tá meio que indiferente, né? Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, claro, né? Mas ele era uma pessoa querida, legal, ele podia estar só conversando com uma colega do trabalho, né? Pois bem, só que aí eu resolvi botar uma escuta no carro dele, escondido. Escutei conversas dos 2, mas eles não estavam falando nada íntimo, ela perguntando algumas coisas, como se realmente eles fossem só amigos. Mano, a mulher colocou uma escuta no carro do cara. Se fosse maluco falando isso aqui no TikTok, que ele colocou uma escuta no carro da mulher, isso aqui certamente cairia, né, no gargalo da violência psicológica. Assim como eu já vi aí na internet, né, de que colocar GPS no carro da mulher, né, isso aí entra no crime de violência psicológica. Colocar escuta também, você tá espionando sua mulher. Então isso é doideira, a gente vê como é que ela pode falar isso abertamente e tá tranquilo, não tem nada, não pega nada. Doideira, mano. Né? Então esse foi o segundo alerta vermelho. O terceiro alerta vermelho foi um dia que ele mandou formatar o notebook dele, e aí eu fui buscar. E aí eu resolvi mexer, porque ele fez backup, né? E aí as coisas que estão apagadas, às vezes elas voltam. Quando eu fui olhar, tinha fotos íntimas dela. Não, isso não é alerta vermelho, minha querida. Isso já é bandeira preta. Isso aí já é game over. Game over. Mas você acha que isso foi suficiente pra me acabar comigo? Claro que não, porque aí você vai se aconselhar com o pastor, vai se aconselhar com as suas amigas da igreja, eles vão falar, você tem que perdoar, esquece isso aí não é nada, você tem que ficar casada, entendeu? Até as últimas consequências. Ah, não, mano, pelo amor de Deus. Já é a segunda vez que esse mês que a gente vê isso aqui, cara. Teve outro vídeo daquela menina que casou, virgem, e o cara não queria, enfim, ter a primeira vez do casamento dos 2, né? Não queria pegar a própria mulher e tal. Esse vídeo eu tive que remover, não sei se vocês sabem, mas a menina me procurou e tal, a gente conversou, foi super razoável, não teve problema, mas eu, por educação, removi o vídeo. E foi a mesma coisa. Tipo, ela foi buscar apoio na igreja por uma coisa que ela tava passando perrengue, e o pessoal meio que ficou contra ela, sendo que ela tava certa na situação. Eu nunca vou entender certos líderes religiosos que pegam essa questão da traição e falam pra mulher, pô, mano, olha só, vamos ser razoáveis. Se tua mulher tá traindo você, eu nunca... eu me coloco nessa hipótese, né? Eu sendo um líder religioso, eu nunca ia falar pra você perdoar, cara. Jamais, pra mim... Olha só, isso aqui são os meus conceitos morais. Traição não se perdoa, violência não se perdoa. Tem coisas que você até pode aí argumentar e tal, mas traição e violência doméstica não se perdoam, cara. Então como é que o pessoal diz pra mulher, não, perdoe? Mano, a mulher vai continuar sendo corna pra sempre? Isso é justo? Seria justo se fosse um homem? Não. Então por que seria justo com a mulher? Eu não entendo essas pessoas. Vamos aqui pra parte 3. Fui trocada por uma mulher com metade da minha idade e meu marido teve um AVC. Parte 3. Gente, eu tava em negação completa. Só que até aí era só eu que sabia e eu não tive coragem muito de ficar confrontando, porque eu confrontava e ele falava que eu tava ficando louca. Das fotos eu não confrontei, eu fingi que não vi, ignorei e tava em negação. Eu comecei a orar e jejuar e me aconselhar com o pastor e gente da igreja que só queria que eu ignorasse aquilo, que tá tudo bem você ser corna mansa. Só que aí veio o pulo do gato. Ele deixou de ser discreto e começou a
expor isso como se eu não existisse, como se simplesmente não existo, depois de 20 anos de casamento. Ele simplesmente ia almoçar com ela todos os dias, num lugar próximo lá do trabalho. Eles não escondiam mais, e até que um dia o meu irmão viu. Todo mundo na empresa já sabia, mas quando o meu irmão viu, foi o barraco, né? Até porque, como eu falei, né? O irmão dela foi quem arrumou um emprego pro cara. Mano, o maluco é muito pau no cu, parceiro. O maluco foi muito canalha. Não satisfeito em fazer isso com a mulher, recumpriu todo o protocolo, casou virgem, se resguardou, sempre apoia ele lado a lado. Claro, isso é o relato dela, né? Mas a gente tá partindo da premissa que seja real mesmo tudo que ela tá falando. Para no final das contas, o cara trair com uma moça da empresa na qual ele trabalha, que foi um emprego arrumado pelo irmão da mulher que ele tá traindo. Caraca, maluco, é sério, o maluco gabaritou a canalíssimo, gabaritou assim. Vocês podem imaginar que ele é meu irmão mais velho e ele ficou muito revoltado com tudo aquilo, porque realmente eu não merecia, nenhuma mulher merece. Mas, cara, eu era uma excelente esposa, sabe? Eu tava ali sempre pra ele, vibrando com as vitórias dele, querendo fazer tudo de melhor que eu pudesse, sempre muito fiel. E ele fez essa palhaçada comigo, que eu acho que a traição, ela é terrível, terrível. Mas nada supera a humilhação. A exposição, como se você não fosse nada. Sabe? Eu acho de uma desonestidade, porque se ele não me amava mais, depois de 20 anos, ele tinha que ter um mínimo de decência e consideração de se separar primeiro, de me pedir um divórcio, de ser claro comigo, sabe? E me dar uma chance de digerir aquilo. Eu tava acreditando que ele tava depressivo, que ele tava doente. E, na moral mesmo, cara, eu não gosto dessa perspectiva que as pessoas às vezes têm. Por exemplo, poxa, fui humilhado porque fui traído, aí a exposição... Na verdade, eu tenho uma visão um pouco contrária a essa. Quando a pessoa trai, na verdade, a única coisa que está acontecendo é que as pessoas ao redor têm a oportunidade de enxergar um caráter duvidoso de uma pessoa que está traindo. Entendeu? O caráter ruim. Se você está traindo, as pessoas às vezes falam assim, nossa, fui humilhado publicamente, fui exposto como corno. Hoje em dia, tendo amadurecido um pouco mais as minhas ideias, eu percebo que, na verdade, o que está acontecendo é que você que está traindo está se expondo para as pessoas como uma pessoa de péssimo caráter. Você está se colocando numa situação em que as pessoas vão olhar, olha, essa pessoa não é de confiança. Essa pessoa tem um desvio de caráter. Ela traiu a confiança de uma esposa. Quem não garante esse cara também não pode ser um péssimo sócio? Um cara que vai trair você pelas costas por um negócio melhor ou roubar de você? Quem te garante que essa pessoa não pode fazer outras coisas também? Porque se ela tem a cara de pau de trair a esposa, ela pode, assim, ter um desvio de caráter para outras questões. Bom, eu penso assim, não sei vocês. E ele tava comendo o secretário. Quando aconteceu isso, aí ele decidiu pegar as coisas dele e morar com ela. Sim, ele fez isso. Sim, gente. Meu filho também que eu perdi. Pegar as coisas dele. Quando aconteceu isso, aí ele decidiu pegar as coisas dele e morar com ela. Sim, ele fez isso. Sim, gente. Meu filho já era adulto, então ele não teve o mesmo impacto, mas meu filho ficou extremamente deprimido, né, com essa situação toda, porque ele nunca imaginou que isso pudesse acontecer nas nossas vidas. Foi bem quando o nosso primeiro neto nasceu. E isso foi muito chocante pra mim, assim. Eu fiquei mal, eu definhei, eu perdi muito peso, eu fiquei... Tu já é avó, moça? Eu já tô atônito de vê-la como uma mulher de mais de 40 e poucos anos. Imagina sendo avó, irmão. Que isso? Muito mal. Minha autoestima ficou muito ruim. Depois disso, eu fui lá, coloquei silicone, porque eu achei que isso de alguma forma ia me dar uma renovada na autoestima. E não adiantou, porque o problema não era a minha aparência física. Eu nunca fui uma mulher feia. Eu não sou uma mulher feia pra minha idade. Não mesmo? Simplesmente eu fui trocada como se eu não fosse nada, descartada. O grande plot twist é que, recentemente, ele sofreu um AVC. E nesse AVC, ele ficou muito arrependido. Eu acho que porque ele pensou que ele ia morrer. Ele ficou muito arrependido de tudo que ele fez. E eu realmente perdoei ele, sabe? Só que eu não quero mais voltar. Já faz anos que a gente tá separado. E agora ele resolveu que ele quer voltar pra casa. Tá. E primeiramente eu queria dizer que nada justifica, tá? Nada justifica. Porque de repente... VSM isso, VSM aquilo, o homem quer sempre uma mulher mais jovem, blá blá blá. Nada justifica, tá? Eu acho que o cara simplesmente pegou um casamento que tinha uma pessoa realmente muito parceira do lado. Pô, mulher gata, pelo amor de Deus, mano. O que você precisa nessa vida mais quando você é um cara que tem uma mulher parceira, que segura as pontas com você se for preciso, casou contigo virgem, é bonita, né? Tem uma família contigo. Cara, eu sinceramente não sei, irmão. Eu não sei porque que alguns homens jogam fora essa questão. Claro, seria interessante... ouvir o que esse cara tem a dizer seria interessante. Ele não vai, isso é óbvio que não vai, entendeu? Pra poder tentar entender por quê. O que leva um cara a jogar um casamento desse fora, irmão? Mas algumas questões é muito importante que a gente entenda aqui, né? Que a gente considere, por exemplo, o fato deles terem casado muito jovens. Cara, a gente sempre critica essa questão da promiscuidade e, de fato, a promiscuidade ela é terrível, ela é ruim, ela faz mal. Só que eu também sou, por um lado, um pouco contra essa ideia de você casar muito jovem,
sabe? Você arrumou sua primeira namoradinha de adolescência, aí já... Isso acontece muito em igreja, né? Já começam a montar toda a estrutura na vida dos dois, já querem noivar e casar, e bum, 19, 20 anos já estão casando. Pô, tá cachorrada lá fora latindo pra caraca, irmão, só um instante. Porque a questão é a seguinte, cara, eu acho que o interessante é que os jovens tenham aquela fase de ter namoradinhos. Eu não falo, por exemplo, da menina ficar, sabe, em carrossel, sentando de um em um, não é isso. Mas, por exemplo... Ter um primeiro namorinho de colégio, que vai ficar ali 6 meses, 1 ano e tal. E vocês vão sofrer, vão terminar, e depois vocês vão, de repente, passar um tempo aí solteiros. Aí vai outro namoro ali e tal, passa 2, 3 anos, foi um namoro sério. Aí, de repente, o terceiro namoro, já consegue ter uma cabeça ali, de repente, pra você pensar em casar. Ali já no alto dos seus 23, 24 anos e tal, pra namorar aí uns 4 anos, de repente, uns 3, 4 anos, e, de repente, casar. Se tu for um cara que você tá em construção, talvez não seja uma ideia interessante e tal, mas só a nível de comparação. Por quê? Dá pra você viver um pouco essa experiência de você conhecer um pouco das nuances humanas. Porque certamente o que esse cara passou foi o seguinte, ele cansou da mulher. Tá, ela é, porra, mulher gatíssima, bonita, uma mulher parceira, mas o cara queria era experimentar uma coisa diferente. E, novamente, eu não tô dizendo que isso justifica de forma alguma. Mas, sei lá, cara, pra mim, eu diria que tem alguma coisa a ver com casar cedo demais. Mas, novamente, não justifica, irmão. Se você tá com a pessoa esse tempo todo, vocês têm uma família, eu acho que é um erro crasso você jogar um casamento desse fora. Cara, é simplesmente loucura jogar um casamento desse fora. Uma coisa que a gente realmente não consegue deixar de observar é que realmente, até mesmo na questão da traição, né, sempre acaba envolvendo uma mulher mais jovem. Eu sei que alguns caras acabam também fazendo com mulheres mais velhas e tal, mas se ela for mais bonita do que a esposa que é mais jovem, mas complicado, rapaziada. Eu acho isso uma pena. Uma moça bonita podia ter tido um parceiro melhor. Aquela coisa, não dá pra você passar pano de forma alguma, tá? Quando é um cara muito bom sendo traído por uma mulher sem caráter, a gente não diz isso, então vamos manter aqui a coerência e dizer, o cara foi um canalha, jogou um casamento, assim, perfeito fora. Claro, de acordo com a ótica do que só a gente tá vendo aqui, né? Que é a parte dela. Deixa os comentários abertos pra vocês darem sugestões do que leva um cara a fazer isso, né? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo numa santa paz. Já dizia um Toquinho, o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. E eu fui.